Na versão NVI, você pode acompanhar, quem não tem Bíblia, os nossos irmãos que nos visitam, pode acompanhar no telão. Hoje nós vamos ter aí os versículos no telão, é bom demais. O texto diz: portanto, vocês já não são, o quê? Estrangeiros, mas dos santos e membros, agora no capítulo 1, no versículo 5, vamos ler uma outra declaração do apóstolo Paulo acerca da nossa vida. Em amor, nos predestinou para sermos o quê? Como? Por meio de quem? Conforme o bom propósito da sua vontade. Olha que legal isso aí. Amém? Nós fomos adotados. E nós temos falado muito disso aqui, sobre a adoção de filhos, sobre sermos adotados pelo Senhor. Oremos no nome de Jesus. Pai, eu quero louvar ao Senhor pela sua santa palavra. E eu creio, meu Deus, que o Senhor tem algo da parte do Senhor para as nossas vidas. E eu peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós a tua bênção, o teu favor, para a glória do Senhor Jesus. Pai, eu oro para que a tua palavra fale em cada coração, que a tua palavra encontre abrigo em nossos corações, e assim Deus se transforme, produzindo fé, e esta fé que nos leve a Deus, ao encontro do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nessa terceira semana da nossa campanha, Uma Vida com Propósitos, nós estamos falando sobre ser parte da família de Deus. Deus, desde a eternidade, planejou e tem executado o seu plano, o seu propósito, para que nós fôssemos integrantes da família dele. Deus sempre quis ter uma família. A primeira família de Deus resumia-se a Trindade, e toda a hoste celestial, mas nós temos ali o Deus Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade, na Trindade. Só que Deus então decide criar o homem para se relacionar com o homem. Porque um dos pontos da família, das características predominantes da família é o relacionamento. Deus cria Adão, Deus cria Eva, e o texto vai dizer que Deus se relacionava com eles, a ponto de visitá-los todos os dias. Pela viração do dia, Deus os visitava. Mas quando nós continuamos lendo a história, vamos perceber que o pecado quebrou essa comunhão, e o homem então se afastou de Deus. E no livro de Isaías, capítulo 59, diz que por um homem, os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não nos possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não nos possa abençoar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, a partir do momento que o pecado encontrou brecha em nós, a morte passou a todos nós, e o texto do livro de Romanos, capítulo 5, diz que todos pecaram. E pelo fato de todos pecar, estão afastados de Deus. E com isso, a família que Deus, então, criou no Éden para se relacionar em Adão, agora está passando por um momento de crise, um momento de dificuldade, a semelhança da sua, que muitas vezes passa. Deus agora está brigado com o homem. Deus agora está chateado com o homem. A Bíblia diz que a ira de Deus se acende contra o homem. E os anos passam. E Deus vai criando meios de se aproximar do homem. Porque não é o homem que buscou a Deus. Não é o homem que busca a Deus. É Deus que busca o homem. Não é o homem quem toma iniciativa diante de Deus. É Deus que tomou iniciativa em relação a nós. Às vezes nós estamos pensando que a salvação é uma iniciativa minha. E às vezes a gente até faz perguntas bobas, até eu as faço de vez em quando. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer vir ao encontro de Jesus? Quem quer fazer isso e aquilo? Mas no livro de João diz que ninguém vem a Deus, a Cristo, se o Pai não enviar. Ninguém vai a Jesus se Deus não o enviar. Ele disse isso. Então, até quando eu estou decidido em seguir Jesus, até quando eu penso que eu estou decidido em querer fazer parte da família de Jesus, essa decisão, por mais que eu acredite que seja minha, foi uma iniciativa primária de Deus.
Deus providenciou. E como você leu comigo no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, o primeiro texto, versículo que nós lemos, portanto, nós já não somos mais estrangeiros, mas agora nós somos concidadãos, membros da família de Deus. E por que sou membro? Porque um dia Deus me chamou para essa família. Deus me convocou para essa família. E como toda família, como eu disse, tem momentos maravilhosos, mas tem momentos de colisão. E esse conflito que estava, essa briga, essa dificuldade que estava entre Deus e os homens, só foi solucionado quando o próprio Deus tomou uma outra iniciativa, que também já estava no seu plano eterno, de enviar o filho mais velho, Jesus, o único, a morrer naquela cruz por nós. E a Bíblia diz que Deus, em Jesus, estava reconciliando o homem a Ele. E aí Jesus começa o ministério da reconciliação. E lá no livro de Coríntios, se não me engano, diz que quando Jesus parte, Ele deixa o ministério da reconciliação em nossas mãos. Quem estava no CCM viu isso aqui, tudo que eu estou falando, né? Tudo isso. E então, agora, nós podemos voltar a ter comunhão com Deus, voltar a ter intimidade com Deus, através do unigênito Jesus, que ao morrer e ressuscitar, ele não é mais unigênito, mas se transformou em primogênito de muitos irmãos, trazendo-nos da condição de criatura para a condição de filhos, porque nós também já temos aprendido aqui, que Deus não criou filhos, Deus fez criatura, criou Deus o homem, e a pessoa só sai da condição de criatura para a condição de filho a partir do momento que ela entende a salvação em Jesus, a partir do momento que ela deposita sua fé exclusivamente em Jesus Cristo e arrepende do seu pecado e se batiza como confissão disso publicamente. E a partir do momento que você se batiza, a partir do momento que você está fazendo essa aliança pública com Jesus, você, nesse momento, se torna membro da família de Deus. Tem algum membro aqui? E é por isso que eu quero colocar com vocês aqui, irmãos, que não basta apenas me tornar membro da família de Deus a partir do batismo. Esse é o primeiro passo. Mas tem outros 5 níveis crescentes para que você e eu, que nos tornamos membros da família de Deus, precisamos aprender. E talvez você até saiba, mas talvez por não trabalhar isso muito, acaba se esquecendo. Então eu queria muito que você tomasse nota, guardasse no seu coração esses 5 níveis que você precisa compreender acerca da família de Deus, ou acerca do fazer parte da família de Deus. E o primeiro desse nível está aí no versículo 19. Efésios capítulo 2, no versículo 19, vai nos dizer o seguinte. Vamos lá? Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu queria muito que você guardasse essa frase. Igreja, diga comigo, igreja. Não, diga, igreja não é um lugar para congregar. Guarda de novo. Igreja não é um lugar para congregar. Igreja é um lugar para se pertencer. Nós precisamos compreender, e você já sabe que igreja não é templo. Igreja não é prédio. Igreja é a comunhão dos santos. É uma família. Então eu não congrego na igreja. Eu pertenço à igreja. Eu pertenço a uma família. Eu pertenço. E às vezes, irmãos, nós esquecemos disso. Porque dentre das diversas necessidades que o ser humano tem em sua vida, uma delas é a carência de pertencimento. Guarda isso. O ser humano é carente de pertencer a alguma coisa. Você pode perceber isso desde a infância. Toda criança quer fazer parte de um grupo. Toda criança quer fazer parte de um... Na minha infância chamava de um bloquinho. Você fica aí nesse bloquinho. Todo ser humano quer pertencer a algo.
E quando ele não pertence à família de Deus, ele vai pertencer ao clube de futebol, ele vai pertencer à galera do barzinho que vai jogar futebol e depois ter a sua cervejinha. Mas o fato é que todo ser humano quer pertencer a algo ou a alguma coisa, porque nós somos carentes por natureza de pertencer a algo. E quando nós perdemos a identidade lá em Adão, da família de Deus, quando nós perdemos o nosso relacionamento com Deus, as pessoas ficaram órfãos. Se você observar, Adão e Eva se relacionavam com Deus todos os dias. Ele pertencia ao clube do divino. Ao clube do divino. Só que uma vez, infligindo as regras do divino, eles foram expulsos do clube do divino. E eles começaram a andar fora do paraíso, fora do lugar de acolhimento, fora do lugar de pertencimento, fora do lugar de relacionamento. E Adão continua vagando até hoje, isso é uma metáfora, buscando um lugar para pertencer. Buscando um lugar. E é por isso, irmãos, que uma das dificuldades que muita gente nova convertida enfrenta na igreja, é porque no momento que ela se converte, ela abandona o clube do barzinho. Ela abandona o clube, sei lá, das fofoqueirinhas lá da calçada. A galerinha do bullying da escola. Ele já não mais se adequa às regras morais e princípios morais daqueles grupinhos. E é porque agora eles estão querendo pertencer a um novo grupo, a uma nova família. E aí é que há, muitas das vezes, uma certa dificuldade. Porque quando ela vem pertencer a essa família que muitas das vezes não está com muita paciência para aceitar novos adeptos. Porque a pessoa vem cheia de defeitos. Ela ainda não se libertou da linguinha grande, porque ela fazia parte dos fofoqueiros lá de fora, e agora ainda não conseguiu libertar da fofoca. Da mentirinha lá de fora. Das coisas. E aí, a igreja é muito santa, e começa a criar uma blindagem. E aquela pessoa que está buscando um lugar para pertencer dentro do reino, ela acaba se sentindo o quê? Solitária. Os homens que aqui estão, não dão umas boas-vindas calorosas, não traz a pessoa para dentro. E aí nós temos um grande número de pessoas que têm entrado pela porta da frente e saído pela porta do fundo. Porque elas vão vir pela mensagem do Evangelho, mas elas só vão permanecer na família se ela for acolhida, abraçada e amada do jeito que ela veio. Vou dar um exemplo. Você conhece Paulo? Sabe quem é Paulo? Com certeza. Mas antes dele ser chamado de Paulo, ele era Saulo. Quem lembra da conversão de Saulo vai lembrar que Saulo, quando converteu a Cristo, e olha que foi o próprio Jesus que pregou para ele, foi o próprio Jesus, num movimento maravilhoso, pregou para ele. Saulo ficou tão impactado que ele já queria falar de Jesus na mesma hora, porque é assim que acontece quando verdadeiramente temos um encontro com Cristo. Nós não ficamos esperando ter experiência, tempo na igreja, não, a gente fala de Jesus no momento que a gente tem um encontro com Ele. E Paulo, então, que estava lá em Damasco, volta para Jerusalém, com muita vontade de falar de Jesus. Mas o que aconteceu é que quando Paulo chegou lá em Jerusalém, afoito do jeito que era, novo convertido, primeiro amor, querendo falar de Jesus para Deus e o mundo, Paulo começou a trazer problema para a igreja de Jerusalém. Conflito, que naquele momento o que eles menos queriam era conflito. Porque novo convertido, por mais que ele tenha boa vontade de fazer, às vezes ele quer fazer, mas ainda não pegou a manha, a maneira certa, e às vezes acaba atrapalhando. Esse foi o caso de Paulo. O que os apóstolos lá fizeram? Pegou Paulo, senta aqui Paulo, deixa eu explicar melhor como é as coisas. A Bíblia diz que eles pegam Paulo, desce Paulo num cesto escondido, coloca Paulo num barco e envia Paulo para Tarsis. Vai, vaza daqui, menino, você está trazendo problema. Quem foi que discipulou Paulo em Tarso? Ninguém sabe o que acontece com Paulo. Simplesmente a igreja pega Paulo, ou Saulo, e nós não estamos com muita paciência, nós estamos com muito problema aqui em Jerusalém. E você vem trazer mais problema. Eu não sei quanto tempo Saulo ficou lá em Tarsis. Isso acontece no capítulo 9. Mas lá no capítulo 10, tem um homem chamado Barnabé e disse, gente, aquele rapaz chamado Saulo que perseguia a igreja, cadê ele? O camarada converteu e sumiu, o que aconteceu com ele? Moço, ele deu um problema lá em Jerusalém, o que eles fizeram? Mandaram para Tarsis. Vai para lá.
Ele, rapaz, não pode fazer um trem desse não, homem, é um homem escolhido de Deus e tal. Barnabé, se não fosse Barnabé para ir buscar Paulo, irmãos, a gente precisa compreender que igreja não é um lugar para congregar, a igreja é um lugar para pertencer. E o pertencimento, irmãos, está relacionado não apenas à intenção de quem quer fazer parte, mas também à intenção de quem vai receber. A igreja não é o clube da Luluzinha e nem do Bolinha. Igreja é um lugar de acolhimento, de amor, de irmandade, de recepção, de carinho, de abraço. Jesus disse, ninguém que vem a mim, eu lançarei fora. Mas nós lançamos fora. Porque ela ainda não casou? Aceitou Jesus e ainda não casou? Aceitou Jesus e ainda não conseguiu se libertar da droga? Não se conseguiu se libertar ainda das palavras tolas? Do jeitão explosivo de ser? Romanos capítulo 12, versículo 5. Abra para mim, veja aí comigo, coloca aí, querido. Olha, interessante isso. Em Cristo, Romanos 12, 5. Diz o seguinte. Vamos lá. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. É 12, 5? Não, você colocou 5, 12, filho. Força, isso. Assim também Cristo, em nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está o quê? Ligado, conectado uns aos outros. O que eu quero entender? Ninguém vem a nós se Deus não enviar. Ninguém vem pertencer a essa comunidade se Deus não o chamou e não o trouxe. Porque quem convence o homem não é a palavra bonita do pastor, da irmã que prega. O que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. E Deus então convence, Deus traz. E Deus enxerta na igreja esse novo membro. Só que a gente precisa compreender o seguinte, irmãos. A unidade vem a partir do momento do respeito, a partir do momento da aceitação. Ah, pastor, você está dizendo então que a pessoa vai vir cheia de pecado, cheia de falha, e a igreja tem que aceitar ela assim? Sim. Mas eu não estou dizendo que a igreja vai aceitar que ela permaneça assim. Até porque nem nós podemos permanecer na vida de pecado. Mas eu quero te falar que o Senhor nos chamou para sermos tutores um do outro. Cuidarmos um do outro. E esse é o primeiro princípio. Esse é o primeiro nível de fazer parte da família de Deus. Repita comigo, aceitação. Nós precisamos aceitar. Nós não podemos, temos que jogar fora todo o preconceito. Sermos uma igreja mais calorosa. Às vezes chega alguém na igreja, vem, sai, você nem dá um passeio, nem um cumprimento, nem sequer sabe que chegou alguém. Aceitação gera pertencimento. Isso é quando alguém é novo. E quando nós já somos de longa data na comunidade e ainda não conseguimos desenvolver a aceitação com o perfil do outro. Quando um tem um perfil mais dominante, outro um perfil mais influente, outro mais analítico, outro mais estável. Nós somos uma família de diferentes características. E às vezes a gente quer que o ser humano, outra pessoa, se transforme em um meu clone. A aceitação vem exatamente do fato que somos diferentes, mas eu amo, porque eu sei, como nós temos aprendido, Deus criou cada pessoa com o perfil que ela tem. Se ela é uma pessoa mais agitada, foi Deus que quis que ela fosse assim. Se ela é uma pessoa que fala pelos cotovelos, foi Deus que criou ela assim. Se é uma pessoa calminha, que ninguém nem ouve a voz, nem sabe que está na igreja, foi Deus que criou assim. E nós devemos amar uns aos outros assim, respeitar uns aos outros assim, aceitar os outros assim. Porque somos membros um do outro. Somos membros. Irmãos, tem membro do nosso corpo que aparece mais do que outros. E é natural. E é natural. Segundo nível de pertencermos à família de Deus, eu quero convidar você a olhar comigo na palavra do Senhor, no versículo 17 do livro de Provérbios. Atos 2, capítulo 44. Atos capítulo 2, versículo 44. Primeiro é o pertencimento. Você faz parte de uma família. Deus te aceita. E você aqui não é mais uma igreja para você congregar. Não, se alguém perguntar, você congrega em qual igreja? Você não vai mais responder que congrega na Renovada. Você vai dizer, eu pertenço à família renovada.
Porque aqui não é lugar para congregar, é um lugar para pertencer. Ser acolhido, ser amado. Não importa a sua história. E pelo contrário, a sua história, o seu passado, tudo que te aconteceu, seja bom ou ruim, contribuiu para forjar e formar o seu caráter. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Ah, pastor, meu passado me condena porque eu era uma prostituta. Ah, irmão, você vai ser amada porque você era uma prostituta, sim. E esse testemunho seu vai transformar muitas outras. Era ladrão, era isso, era aquilo. Irmãos, não importa o passado. Pelo contrário, o passado coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. A questão não é quem você era, muito menos quem você é. A questão é quem Deus te criou para ser. Aleluia, quem Deus te chamou para ser. Aleluia! Não é quem eu era, não é como eu sou, é quem Deus me chamou para ser. Irmãos, quando Deus chamou Saulo, ele disse, olha Saulo, entra lá, acaba de chegar em Damasco, vai na casa de Judas, lá, e fica lá, aguarde lá. Aí Jesus vai lá na casa de Ananias e fala, Ananias, eu vim aqui para você ir lá na casa de Judas, lá em Damasco, e eu quero que você vá orar por um homem chamado Saulo. Sabe aquela primeira reação da igreja, do clube do Bolinha, de Ananias, foi assim, hã? Ir lá orar para ele? Mas Jesus, ele veio com carta para nos matar. Jesus, você está mandando orar para esse cara. É o mesmo tipo, muitas vezes, que a gente está assim, fulano, beltrano. Mas a resposta de Jesus é linda. Ele diz, vai, Ananias, porque Saulo é para mim um instrumento escolhido, que vai levar o meu nome perante todos os reinos da terra. O que Jesus está respondendo para Ananias é, para mim, Ananias, não importa o que ele veio fazer, o quem ele era, qual a identidade dele passada. A questão é a identidade que eu estou dando para ele, é o novo nome, é a missão que eu estou dando. Ele veio com a missão de acabar, eu estou dando a ele agora uma nova missão de reconstruir, de pregar, de evangelizar. Irmãos, Deus transforma caráter, muda vidas, e a igreja precisa ser uma igreja que aceita o propósito do Senhor. Eu estou falando isso, irmãos, porque nós precisamos agora mudar nosso foco. Esta igreja vai encher de ex-prostituta. Esta igreja vai encher de ex-drogado. Esta igreja vai encher de ex-alcoólatra, ex-traidores. Aqui é lugar de transformação. Aqui é lugar de cura, em nome de Jesus. Aqui é lugar que Deus quer usar-nos para transformar pessoas. Mas Atos capítulo 2, verso 44, me fala do segundo nível, a cega da igreja. O que o Senhor quer de nós? Diz, todos os que criam estavam o quê? Juntos, mantinham-se juntos. E tinham tudo em comum. Se você lê isso na versão NTLH, que é a nossa nova tradução linguagem de hoje, e quando nessa parte tinham tudo em comum, está escrito, e dividiam todas as coisas. Dividiam todas as coisas. E é isso que o Senhor nos chamou. Se nós verdadeiramente somos membros dessa família de Deus, além de sermos um lugar para pertencer e não um lugar para congregar, nós temos que ser, aqui tem que ser um lugar para compartilhar. Ei, meu Deus. Repita, lugar para esse é o segundo princípio. Irmãos, chega. Nós não podemos nos tornar individualistas como o mundo é. O mundo pensa em si mesmo, o mundo trabalha para se enriquecer, para ser melhor do que o outro, para poder passar a perna no outro, se possível for, para alcançar algo, almejar seus propósitos, mas Deus não nos chama para ser maior do que o outro. Muito pelo contrário, Ele diz que nós precisamos ser servos uns dos outros. E isso só vai acontecer a partir do compartilhar. Nós temos orado a Deus, já começamos até com uma. Mas eu creio que em breve nós não teremos apenas uma célula. Teremos diversas células aqui em nome de Jesus. Muitas pessoas aqui sendo evangelizadas nos 4 cantos dessa cidade. Suas casas, seus lares, não serão apenas suas casas, mas serão pontos de encontro com a glória de Deus. Você entende isso? Desde lá da casa de Uel, que é o último irmão da nossa igreja que mora do lado de cá, até a irmã Jeane, que é a última irmã da casa de lá. Lá de cá, né?
Isso. Até a nossa irmã Lúcia, Maria Lúcia, que é lá de cima, do lado de cá. Até eu, que eu sou o último do lado de cá. Nossas casas não serão apenas nossas casas. Nossas casas serão lugares, pontos de encontro com a glória de Deus. Se você ler Romanos no capítulo 16, apóstolo Paulo vai escrever e vai agradecer diversas pessoas por ter feito da casa deles um lugar de adoração. Priscila e Áquila fez da casa deles um lugar de adoração. Irmãos, você pode compreender uma coisa: os tempos mudaram. E a forma de alcançar o coração do perdido também mudou. Não que Deus reinventa a roda. Evangelizar de casa em casa não é algo novo. Não é modismo da igreja de hoje. Não é algo que veio daqui de 10 anos para cá. A igreja se reunia de casa em casa, não é de hoje. Mas o tempo foi passando. E nós fomos nos tornando mais individualistas, mais egoístas. É só você lembrar comigo que antes, um tempinho atrás, nós não tínhamos muros. Na realidade, nós não tínhamos cerca. As casas eram construídas lado a lado. Precisava de uma colher, um copo de açúcar, um copo de farinha, ia na casa da vizinha. Os vizinhos, as crianças chamavam os vizinhos de tio. Eu tenho vários tios. Eu me lembro que minha tia tinha ciúme de mim, eu chegava lá, ó tia fulana, e era tia o quê? Ela não é sua irmã de sua mãe nem de seu pai, eu que sou sua tia. Porque os vizinhos eram tão próximos, eram tão íntimos, eram tão comadres, tão compadres. Era todo mundo comadre, compadre de alguém. Relacionamento, de proximidade. Mas o tempo foi passando. E foi se construindo cerca. Da cerca foi se construindo muros. E hoje, eu te pergunto, quantos vizinhos você conhece? Você sabe o nome de todos eles? Eles já foram na sua casa? Você já foi na casa deles? Agora uma pergunta mais séria. Quantas vezes você falou de Jesus para o seu vizinho? Percebe? Eu digo que eu quero ganhar o mundo, mas eu não tenho relacionamento nem com o meu vizinho do lado direito, nem do lado esquerdo. Eu quero pregar o evangelho a toda criatura. Mas o meu vizinho nem sabe quem eu sou, nem sabe que eu sou crente. Muito pelo contrário. Às vezes eles ouvem lá o que a gente conversa em casa. Porque ouve, pode ter certeza que ouve. Uma coisa ou outra. Está entendendo? A sociedade mudou e ela se tornou individualista. Cada um buscando o seu, sai de manhã, volta à noite, ninguém se relaciona com ninguém. Ninguém compartilha nada com ninguém. E essa mesma sociedade que está lá vivendo nesse corre todo, é a sociedade que vem para a igreja. É você e eu. E aí o que acontece? A renovação da mente, lida pelo irmão Elton em Romanos 12, acontece muita coisa. Mas não está acontecendo nos relacionamentos interpessoais. E eu acabo pensando em mim. Eu venho no culto para poder buscar, e eu já falei isso muitas vezes aqui. Eu venho no culto para receber uma bênção, eu venho no culto para receber uma palavra, eu venho no culto para poder ser tocado pelo Espírito Santo, eu venho no culto para poder ser batizado do Espírito Santo, eu venho no culto só para ter. E tem igreja que faz banner e que faz propaganda. Venha porque é a noite do seu milagre, venha porque o profeta vai fazer isso, aquilo. E o bando de interesseiros vão para os templos só receber. Mas se eu entendo que igreja não é lugar para somente receber. A igreja é lugar muito mais para dar do que para receber. Para compartilhar do que para ganhar. Quando eu entendo que comunidade se constrói, relacionamento se constrói através da doação, da entrega. Evangelho é entrega, evangelho é compartilhar, evangelho é sacrificar em prol do outro, é abrir mão do seu conforto, é abrir mão da sua vaidade, do seu consumismo, para que outros sejam saciados. Quando eu leio João, Jesus disse, se a semente cair no chão e ela não morrer, não dá fruto. Entende? Irmãos, compreendo a coisa. Evangelho está mais relacionado a compartilhar. Compartilhar da fé. Compartilhar das suas experiências. Compartilhar das suas casas. Compartilhar dos seus problemas. O texto diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Para nós compartilharmos as nossas lutas uns com os outros.
não deixemos de congregar, de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos o quê? Encorajar uns aos outros. A comunidade é um lugar de encorajamento mútuo, irmãos. Está na hora de começarmos a repensar o que é igreja, repensar o que é comunidade, repensar o que é ser família. Não, porque nós não temos sido família, temos sido colegas, temos sido parentes. Mas será que verdadeiramente temos sido irmãos? Verdadeiramente temos sido irmãos? Ou a paz do Senhor, irmão, é apenas um cumprimento como bom dia, qualquer outro cumprimento? Será que irmão tem sido verdadeiramente irmão? Está na hora de nós começarmos a pensar nisso, como está em Provérbios, capítulo 17, verso 17. Em todo tempo, ama um amigo. É isso ali, ó. Tá bom. Um amigo ama em todos os momentos. Mas um irmão na adversidade. Isto é, nós precisamos compartilhar mais as nossas dores, irmãos. Tem pessoas que estão sofrendo caladas. Passam por lutas calados. Sofrem sozinhos. Quando a gente começa a saber, quando a gente tem a notícia, a pessoa já está com depressão. A pessoa já está lá passando fome, necessidade. Por quê? Porque a família que somos nós, não a ouvimos. Ou ela não fala. Ou ela fala sem palavras e nós não percebemos. Porque se você parar para pensar que a nossa comunicação, ela corresponde a apenas 7% da nossa fala, a nossa fala só corresponde a 7% da comunicação, você vai perceber que 93% são palavras sem som. Você consegue ouvir alguém através dos olhos dela. Você consegue ouvir alguém através da postura dela. Mas nós não somos a família tão atenta para perceber isso. Atento para perceber quando alguém chega e está triste no canto. Atento para perceber quando alguém está chorando e entra e sai e ninguém vê. Atento para perceber que a pessoa está um pouco ausente da igreja, mas está esperando o pastor ir lá. É porque é papel do pastor visitar. É papel do pastor ir atrás da ovelha perdida. Não, não é meu papel. É meu ministério como é o seu. Porque somos uma família. Tem coisas que vocês percebem que eu não vou perceber. E se Deus está mostrando a você, Deus está te dando a oportunidade de manifestar a sua irmandade, a oportunidade de manifestar o quanto você é família. Os traficantes se relacionam como família. Os times de futebol se relacionam como família. Até os candidatos de um partido se relacionam como família. Mas o fato é que a verdadeira família nem é a sua biológica. A verdadeira família é aqueles que amam e fazem a vontade de Deus. E somos nós. Certa vez chegaram, mestre, a sua mãe e seus irmãos te chamam lá fora. Jesus vira para eles e fala, vocês estão enganados. Minha mãe e meus irmãos, isso é minha família, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Tem algum membro dessa família aqui? Você pode adorar Jesus e aplaudir o nome dele. Família, temos que ter amizade para compartilhar. Não podemos deixar ninguém sofrer sozinho. Alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. Somos Compartilhai as vossas necessidades com os santos. Confessai os seus pecados uns aos outros e sarareis. A palavra de Deus está sempre nos chamando para nos relacionar, para conversar. Grupo de mulheres se reunir para orarem uma pelas outras, confessarem seus pecados, serem amigas. Suas melhores amigas, irmãos, têm que estar dentro da sua família de fé. Meus irmãos, seus melhores amigos precisam estar dentro da família de fé. Mas não estão. Não estão na família de fé. Porque a família de fé ainda não aprendeu a desenvolver a amizade que gera compartilhamento. Porque ainda estão individualistas. Mas em nome de Jesus, Deus está quebrando isso hoje. Você crê nisso? Deus está gerando em nosso coração desejo de ir lá entrar no grupo da igreja, salvar o contato de todo mundo. E, ei, nós podemos orar hoje essa madrugada, trocar ao mínimo uma mensagem. Irmão, nós somos uma igreja tão pequenininha.
Somos uma família tão pequenininha. Diante de tantas famílias, igrejas grandes, somos tão pequenininhos. E entre nós, tem irmãos que ainda até hoje não conversou mais do que 5 minutos com um outro irmão aqui da igreja. Isso é preocupante, irmão. Não é uma crítica, é para refletir. Será que não está na hora de a gente sair um pouco da nossa zona de conforto? Não está na hora da gente parar de marcar, aqui é o meu espaço. Ninguém entra e ninguém sai. Eu não vou e ninguém vem. Não, aqui é um lugar para pertencer. Diga comigo, lugar para pertencer. Eu não congrego na Renovada mais. A partir de agora nós pertencemos a essa família. Aleluia! Aqui é um lugar para compartilhar alegrias, conquistas, sofrimento, relacionamentos que vamos compartilhar, irmão. Mas em terceiro nível, para a gente não tomar muito tempo, porque muita coisa Deus tem para nós. Está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 19. Algo lindo para nós. Amém? Olha o que o texto diz. Porque a sabedoria deste mundo é o quê? Aos olhos de Deus. Pois está escrito, Ele, na sua astúcia dele. Vou ler aqui na versão NVI, aliás, na nova versão linguagem hoje diz, porque nós somos, aliás, versículo 9, coloca aí para mim. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Aqui eu falei 19, é 9. O que está escrito aí? Vamos lá. Pois nós somos... Vocês são... E edifício. Paulo diz, nós somos companheiros de trabalho, na versão linguagem de hoje. Sabe o que é o terceiro nível da família de Deus? A primeiro é... Qual é o primeiro nível que eu falei aqui agora? Pouco. Tá. Primeiro nível. John Wesley tinha razão. Na época de John Wesley, demorava uma semana para as pessoas esquecer o sermão. Se ele vivesse hoje, ele ia dar infarto. Porque... Mas o primeiro ponto, irmãos. Nosso primeiro nível. Somos uma igreja para. Segundo, somos uma igreja para compartilhar. Terceiro, somos uma igreja para colaborar. Ou cooperar. Anote isso, irmão. Porque agora você precisa compreender o que é igreja. Eu não estou querendo que você esqueça tudo que você aprendeu sobre igreja, sobre família de Deus, não. Eu não estou querendo construir outro edifício e destruir o anterior. Mas eu quero, pelo menos, que você reforme seus conceitos do que é família de Deus. Reforme aí. Porque está arcaico esse negócio de ser família de Deus, é vir no culto domingo à noite, esqueceu do mundo no outro dia. É arcaico, nunca foi família de Deus. Você só ser membro da igreja no domingo à noite. Não participar da célula, não ir no CCM, não fazer parte das ações. Isso não é família. Me desculpe, irmão, com todo amor e respeito. Isso é mais interesse próprio do que fazer parte da família de Deus. Eu não estou dizendo das exceções, mas convenhamos. Paulo diz, falando agora acerca dele, Apolo e Pedro, ele está dizendo, somos cooperadores. Se você ler Romanos capítulo 16, vai ter uma lista imensa de cooperadores. Se você ler Filipenses capítulo 2, você vai ouvir Paulo chamando Timóteo, Tito e Epafrodito de cooperadores. Entenda isso. Igreja é um lugar de cooperação, de trabalho junto, de andar em parceria. Eu tenho dito sempre, todo mundo elogia Davi como o maior rei de Israel teve, mas quem era Davi sem os valentes dele? Todo mundo fala do apóstolo Paulo que pregou o evangelho em toda a Ásia, mas quem seria Paulo sem Epafrodito, sem Tito, sem Filemon, sem Antônio Marcos, sem Bartolomeu, Barnabé, e sem aquela renca toda que ele cita em Romanos 16.
Quem seria Paulo sem Priscila e Áquila? Quem seria Paulo sem as mulheres que é descrito em Atos capítulo 16? Sem os presbíteros da igreja de Éfeso, descrito em Atos 18? Tinha muita gente assessoreando Paulo. Ele não fez nada só. Igreja não é lugar de jogar alguém lá no... Vai, só. Não existe time de futebol que ganhe um jogo apenas com um jogador. Neymar pode ser o fera, Cristiano Ronaldo ou Messi, mas coloca ele sozinho contra o restante do time oponente, não ganha nada. Porque o crescimento se dá na unidade, a bênção de Deus está na unidade, na cooperação, na ajuda mútua. Todo mundo trabalhando, cooperando, servindo e abençoando. Criou-se uma mentalidade. Estamos pagando, pastor, ele se vira. Não estou dizendo que é nós. Eu oro para que você não tenha isso, porque é do capeta. O meu salário não vem dessa igreja. O meu salário vem do Senhor. E eu não trabalho para vocês. Eu trabalho para o dono da obra, que é o mesmo Senhor. Xará. O fato é que aqui nesta igreja eu sirvo a Deus como vocês. Eu coopero como vocês. Eu estou junto com vocês, contribuindo com os dons e ferramentas que Ele me deu. Da mesma forma que você contribui com os dons e ferramentas que Ele te deu. E na somatória dos meus dons, do meu ministério, dos seus dons e ministério, esta igreja vai avançar para a glória do mesmo Deus. Mas o fato é que a gente fica esperando para o outro. Esperam para o outro. É culto de missão, deixa a Mil resolver. Ela que é responsável do culto de missão. Vai lá. Ninguém procura a Mil. Ninguém vai, não. É culto de missão, quem está precisando do apoio? É, entre aspas, é culto das mulheres. As mulheres resolvem. É do jovem. Somos o que, irmãos? Somos o que, irmãos? Eu posso encontrar algum hoje? Tem algum candidato aqui a ser cooperador do reino de Deus? Essa igreja vai avançar, mas não é por causa do pastor Patrick. Não. Nenhum time é campeão por causa do técnico, irmão. O técnico é apenas uma ferramenta. O time é campeão porque os jogadores se dedicam dentro do campo. Não é o técnico que chuta no gol, é o atacante. Não é ele que defende a bola, é o atacante. Não é ele que é o meio de campo, é o jogador. A mudança dessa igreja, a filosofia dessa igreja, os resultados dessa igreja não vai vir do pastor, mas da dedicação de cada um de vocês como indivíduo e membros e participantes dessa família. Irmãos, está na hora de mudar o conceito. Está na hora de nós começarmos a nos responsabilizar. Se aqui não está legal, o problema é eu. Se o ministério de louvor não está bem, o problema sou eu. O que eu estou precisando fazer? É muito mais fácil apontar o erro de alguém ou apontar os erros do que ser a solução. Mas Deus está te chamando não para ser apontador de erro, mas para ser solução para a glória do nome de Jesus. É por isso que o terceiro ponto aqui da nossa ministração, você já anotou os primeiros? O Senhor nos chamou para sermos o quê? Cooperadores. Servimos mutuamente. Nossa igreja hoje, ela está defasada em muitos ministérios. Você já percebeu isso, irmão? Recepção, música, evangelismo, ministério feminino de homens. Muita coisa para fazer. Eu sei que muitos de vocês já observaram isso. Eu sei que muitos de vocês já falaram, meu Deus do céu, está faltando uma organização em determinada área. E tá. Mas o Senhor está à procura daqueles que querem ser a resposta dessa pergunta e a solução desse problema. Eu oro para que Deus te mostre todos os problemas que nós temos. A minha oração hoje à noite vai ser para que Deus te incomode com todas as áreas da nossa igreja que está desassistida.
A área das crianças, de jovens, de adolescentes. Irmão, adolescente não é criança. Meninos de 12, 13 anos não vai conseguir andar no mesmo caminho dos nossos meninos ali de 5 e 6. Não vai. Ei, você que é jovem não vai conseguir se entrosar com os homens aqui de 40. E nós precisamos de pessoas para isso. Ah, pastor, mas o senhor não levantou liderança, tem princípios. Se nós queremos ver essa igreja andando de maneira correta, como a Bíblia diz, tem princípios. E esses princípios precisam ser preenchidos para que você possa usufruir da graça que está nesse ministério. Uma coisa eu coloquei no meu coração e minha esposa sempre me faz lembrar porque eu pedi ela. Eu falei, Bruna, nunca me permita, amor, me lembre toda vez que a gente conversar e eu falar que vou consagrar alguém, nomear alguém para determinada coisa, sem que esse alguém possa estar de acordo com os princípios, ou porque está faltando, você vai me lembrar, você disse que não iria fazer isso. A gente vê os lugares faltando, vê os ministérios sofrendo, mas eu tenho que ter princípio. Não é porque está faltando que eu tenho que colocar qualquer pessoa para tomar conta, para dizer que está tomando conta. Está faltando líder para as mulheres, coloca qualquer pessoa para colocar. Não, não é isso. E ministério não é brincadeira. Se eu tenho um ministério pastoral e eu tenho que prestar conta a Deus pelo ministério pastoral, quem é líder de jovens vai prestar conta por esse ministério. Quem é líder do louvor vai prestar conta por esse ministério. Quem é líder das crianças da mesma forma tem que fazer bem feito e para a glória de Jesus. Então não adianta colocar alguém para tampar buraco. Não vai ter nenhum ministério nessa igreja com efeito de tampa buraco. Mas por Deus levantando alguém que ama o ministério, que entrega sempre no ministério, que é servo de Deus para ser usado nesse ministério. Seja aqueles mais aparentes, ou seja aqueles mais ocultos do bastidor. Eu creio que Deus tem a pessoa certa para cada lugar. E esta pessoa pode ser um de vocês. Se tão somente vocês falam, Senhor, eis-me aqui. A minha pergunta está sendo a mesma de Deus a Isaías. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem eu colocarei no ministério de evangelismo? Quem vai ser meu líder discipulado? Quem vai ser o líder do louvor? Quem vai ser o líder das mulheres? Eu tenho perguntado isso para Deus. Esse tem sido o meu questionamento. E a minha oração é que Deus levante pessoas dizendo assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me nesta área. Não pelo status, porque líder não é para ter status. Líder é para servir a todos. Eu não sou pastor pelo status de pastor, muito pelo contrário. Se não quiser me chamar de pastor, pronto, fica à vontade. Porque pastor não é título, pastor é ministério. Ser presbítero não é título, é ministério. Ser um cantor na igreja, músico, não é título, é um ministério. Ame o ministério que Deus vai colocar na sua mão e Deus será glorificado nisso. Você pode aplaudir Jesus, amado. Aleluia. Oh, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quarto nível, eu quero terminar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajude a honrar o ministério que sempre tem estado em nossas mãos. No final dessa campanha, lá no CCM, nós vamos ter uma ferramenta, algo que Deus tem ministrado em nosso coração, algo que já era programado. E nessa ferramenta você vai poder descobrir quais são os seus 3 principais talentos. Se você está indo no CCM, você vai descobrir algo maravilhoso para a sua vida. Se você não está indo ainda, está em tempo aí. Gente, CCM não é luxo, não é capricho. É necessidade. Assim como a escola bíblica dominical, o nome CRBD, CCM, CTL, Tadel, não importa o nome. Ali é um lugar de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. Aí precisa ficar implorando para os crentes ir, meu Deus do céu, meu pai, é horário, a gente conversa o horário. É o tempo que é a aula, a gente conversa, meu irmão, mas não tem justificativa para você não participar. Meu Deus, sério. É sério mesmo que nós queremos a mudança dessa comunidade? É sério mesmo que você quer uma mente renovada? É sério mesmo que você quer crescer em Deus? Que Deus tem misericórdia de nós, isso move meu coração, isso me constrange. Porque muitas vezes o nosso discurso não está combinando com a nossa prática. Queremos ver uma nova renovada. Queremos um novo tempo, uma nova história para a nossa igreja. Queremos ver Deus operando isso e aquilo. Deus não faz nada sem a figura do ser humano. Mas para que Ele use a figura do ser humano, essa figura do ser humano tem que estar preparada para tal.
E um dos meios que Deus está nos preparando para um novo tempo, e vai chegar sim, independente da sua participação ou não, é te preparando para isso. E Ele tem usado as campanhas que temos feito isso. Porque se você não tem isso recebido, irmão, não, pode ter certeza. Dá uma olhadinha na sua agenda, na sua vida e nas suas escolhas. Porque tem muita gente recebendo. Porque decidiram abraçar isso com todo o seu coração. Entenda isso, irmãos. Isso aqui não é um sermão, não é puxão de orelha, não é cajado. Para com isso. O pastor meteu cajado. Não é nada disso. Pastor não cuida batendo, pastor cuida orientando. E se verdadeiramente você me entende como seu pastor, entenda que em amor te convida a dar um salto da sua cadeira, um salto do seu conforto, experimentar as mudanças que Deus tem reservado para mim e para você. Eu quero ir, meu Deus, Atos 2, verso 42. Deus tem compaixão de nós, nos ajuda a melhorar, Senhor. Nos ajude. Eles o que, irmão? Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu não sou apóstolo, mas eu sou enviado. A palavra apóstolo no grego significa o enviado. Eu não sou apóstolo como um dos 12, mas eu entendo que foi Deus que me enviou para cá. E aquilo que Deus tem me usado para ensinar, é aquilo que Ele quer que vocês aprendam. Mas o Espírito Santo que encheu a igreja, deu línguas estranhas, línguas como se fosse de fogo, não colocou conhecimento na cabeça dos discípulos. Não colocou. Deu línguas estranhas. O povo falou em línguas de outras nações, mas não colocou conhecimento. Para que eles pudessem ter conhecimento, eles se dedicavam ao ensino dos enviados. Você quer ter? É sério que você quer crescer em graça e em conhecimento? E ainda não foi em nenhum CCM? É sério mesmo? Quarto ponto. Você precisa, repita comigo, amar o ensino da família de Deus. Não é simpatizar, irmão. É amar. Não é frequentar de vez em quando. É se dedicar. Dedicação requer renúncia. Ninguém que dedica alguma coisa, ninguém. Quando você fala, estou me dedicando a algo, automaticamente você está dizendo, eu estou dizendo não para outras coisas. Dedicação requer prioridade na sua agenda. Para que eles pudessem sentar aos pés dos apóstolos, eles não poderiam estar cozinhando na sua cozinha, lavando as louças da sua casa, não deveriam estar arrumando para ir para a festa. Não, eles tinham que parar o que estavam fazendo, se assentar para aprender. Ou você esqueceu de Maria, que dedicou ao ensino de Jesus, ainda que ela foi criticada por ter parado de fazer as coisas que era para ela fazer. Você pode fazer muitas coisas legais na sua noite de terça-feira, de quarta ou de domingo à noite. Muitas coisas bacanas. Mas nenhuma delas vai se comparar a você parar o tempo da sua agenda e assentar aos pés dos enviados para aprender. Foi isso que Jesus falou para Marta. Marta, ok, o que você está fazendo é legal. Estou contemporizando o texto. É útil, é importante. Você está preocupado comigo e com os meus. Mas nada do que você está fazendo se compara ao que Maria fez. Ela parar tudo para me ouvir e aprender. Você pode fazer muita coisa legal, irmão. Muita coisa bacana. Mas nada se compara a você tirar seu tempo para ouvir o que Deus quer falar com você. E eu quero terminar. E eu espero em Deus, em nome de Jesus, que essa família, nós, família, você e eu, porque aqui eu não sou seu chefe. Eu sou seu irmão, entende? Eu sou seu parceiro, sou seu amigo. Não olhe de baixo para cima, ele é meu pastor, ele... Não. Eu, juntamente com você, olho para cima e digo, ele é o nosso pastor, é ele. Ele é o nosso pastor. Nós aqui somos membros um dos outros, apenas com um ministério diferente. Talvez o meu é de ensino, de pregar, de liderar. Mas o seu é diferente do meu. E juntos contribuímos para o crescimento do reino. E em quinto lugar, eu termino
com 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. Me ajuda aí com o horário. Eita, estou dentro do horário. Que bom. Falta apenas 6 minutos. Termino com o último texto. 1 Timóteo, no capítulo de número 1, verso 2. Amém? Primeira Timóteo. Esse versículo é bom, está dentro do contexto. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, meu filho. Diz o texto. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graças, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo chama Timóteo de filho na fé, vocês que têm acompanhado as pregações aqui, vai saber que ele tem razão em chamar Timóteo de filho na fé. Mas Timóteo não foi salvo através da vida de Paulo. Se você ler 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver Paulo dizendo que Timóteo foi evangelizado por quem? Pela sua avó e pela sua mãe. Pela sua avó Lloyd e pela sua mãe Eunice. Foram elas que ganharam Timóteo para Jesus. Nós temos um costume, não é isso? De falar, pastor fulano é meu pai na fé. Nós temos aqui o pastor Manuel Francisco, que ganhou muitos de vocês, a maioria talvez, para Jesus. Temos o pastor Maricélio. Eu já passei aqui por um período e tive a graça. E aí nós temos o hábito de dizer, fulano é meu pai na fé, porque ele me ganhou para Jesus. A gente usa isso, está errado? Não, está errado. Mas Paulo está chamando Timóteo de filho, mas não foi Paulo que ganhou, foi a avó dele e a mãe. Quando Paulo encontra Timóteo em Atos capítulo 15, Timóteo já falava de Jesus. Timóteo já tinha um comportamento exemplar, em que toda a cidade respeitava um jovem. Respeitava ele. Timóteo, ao ver o comportamento Paulo, ao ver o comportamento do jovem Timóteo, falou, esse rapaz, eu quero ele para andar perto de mim. Ele vai ser o meu discípulo. E aí ele chega para Timóteo e fala, Timóteo, assim, você já é crente? Só que tem um detalhe, Timóteo, você é judeu, filho de judeu, seu pai é grego, e você não circuncidou. Você não fez aquela operaçãozinha, sabe? No seu órgão genital. Não tinha anestesia. Você tem 15 aninhos, em média. Você vai ter que fazer. Para que os judeus da circuncisão te aceitem com mais facilidade. Timóteo podia relutar, mas não relutou. Permitiu, fez a cirurgia. E a partir daquele momento, onde Paulo foi, Timóteo foi atrás. Até Paulo ter a confiança de deixar Timóteo tomando conta de algumas congregações e partir para outros lugares. Então, se não foi Paulo que ganhou Timóteo para Jesus, por que Paulo está chamando Timóteo de filho na fé? Porque Paulo o adotou como filho na fé. E o que eu quero dizer para isso? Nós temos aqui, eu tenho diversos pastores, homens de Deus, que me antecedeu e que ganhou muitos de vocês para Jesus. Eu tenho pessoas aqui que foram salvas por Jesus através de pastores que eu nem conheço. Nem conheço. Eu nem sei sua história, quem foi, quando foi que você se converteu. Mas, detalhe, a partir do momento que você decidiu pertencer a essa família, ou a partir do momento que o Senhor me enviou para pertencer a essa família, vocês já não são filhos, agora falando de paternidade ministerial, tá? Temos 3, a espiritual, que é de Deus, a biológica, dos seus pais carnais, e a ministerial, que é do ministério, nós aqui. Então, falando dessa paternidade, vocês não têm apenas o seu pai que te ganhou para Jesus. Você tem um pai adotivo que ministra para vocês aqui nesta família. Eu quero te convidar a não se sentir mais sozinho. Eu quero convidar você a, quando está doendo, da mesma forma que você, como criança, corria para o colo da sua mãe, do seu pai biológico, ou às vezes você corre para o seu pai, ô papai, está doendo demais. Eu quero te lembrar que hoje, que você não está sozinho, você tem um pai que o Senhor colocou aqui ministerial para cuidar de você. Deus me colocou aqui para ser seu mentor. Deus me colocou aqui para ser seu orientador. Deus me colocou aqui para ser seu pastor. E enquanto Ele me colocar e me permitir estar aqui, enquanto Ele permitir que você esteja aqui, lembre-se de uma coisa: vós, filhas e filhos, na fé, não estarão só. Não estarão. Mas é fato
que não sou um pai perfeito, como seu pai biológico não é perfeito. Mas ainda que o seu pai biológico te pise na bola, e ainda que eu pise na bola, mais do que a mim, você tem o pai espiritual. Só que detalhe, irmão, ele só vai acudir você. Ele vai acudir você. Mas ele vai fazer isso através de mim, como pai ministerial. Nunca esqueça disso. Você tem contato direto com Deus, com certeza, orar direto com Deus, tem relação direta com Deus. Mas quando se trata do seu ministério, isto é, do chamado de Deus para a sua vida, para o seu crescimento na fé, você precisa de cuidados pastorais. Ninguém cresce sozinho. Ninguém aperfeiçoa sozinho. E é isso que Deus quer que nós como família façamos. Que você seja pai de outras pessoas, mentorie outras pessoas, seja conselheiro de outras pessoas. Nós somos uma igreja para pertencer. Somos uma igreja para compartilhar. Somos uma igreja para somos uma igreja para amar o ensino. E somos uma igreja para sermos filhos de fé. Filhos de fé. Você pode ficar de pé. E a minha oração será esta: Deus, nos ajude a ser esta igreja, essa família. Nós somos uma família, você não está sozinho. Não está sozinho. Mas eu sei que você tem pai. Quem já teve pai biológico ou tem? Você já parou para perceber que no início seu pai fazia tudo por você, sua mãe, tudo, até limpar seu cocô? Não era isso? Coitados, né? Imagina. Só que o tempo foi passando e você cresceu. E chegou um momento em que você não mais precisava que ele limpasse as suas merdas. Você passou a limpar-se só. Você não precisou mais que ele comprasse sua roupa, sua calcinha e sua cueca. Você começou a fazer isso sozinho. Você não ficou mais somente recebendo presente. Você começou a dar presente. Isso é mentoria e paternidade. São para filhos que dependem. E essa dependência, irmãos, ela é contínua, mas ela diminui com o tempo. Porque chega um momento que você sai da condição de filho apenas e se torna filho, mas também pai e mãe. Está fazendo sentido? Talvez você até hoje ainda está precisando ser filho apenas. Está doente? Não cresceu direito? Mas vai chegar um momento que você precisa olhar para você e falar: meu Deus, eu preciso agora não apenas receber, mas eu preciso também colaborar. Eu preciso parir. Eu preciso de cuidar de outras pessoas. Deus está levantando aqui uma geração de pais e de mães ministeriais para a glória do nome dEle. E essa é a oração que eu convido você para fazer. Deus, abre minha madre. Eu quero gerar filhos para o Senhor. Eu não quero ser estéril. Eu não quero ser seco. Eu quero gerar filhos para o Senhor. Porque somos família. E a família de Deus cresce. Porque ela é saudável. Você pode orar comigo? Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós não somos mais uma igreja para congregar. Somos uma igreja para pertencer. Somos uma igreja que compartilha. Somos uma igreja que coopera. Pelo menos estamos começando a ser. Somos uma igreja que ama o aprendizado, ama o ensino, nos dedica a isso. Mas somos uma igreja de filhos e de pais ministeriais. E é esta igreja, é esta família que o Senhor quer para nós. É esta a sua família. É a família que o Senhor, desde a eternidade, determinou para mim e para você, para nós como igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajude a ser esta igreja. Ó Deus, acolhedora, que ama, que discipula, que ministra, que evangeliza. Nos ajude a ser esta igreja, Senhor, que sai da zona do conforto, que nos dedique àquilo que realmente é prioridade. Meu Deus, no nome de Jesus, desperta-nos.
Tira-nos, meu Pai, dessa pirraça espiritual, dessa preguiça espiritual, ó Deus, dessas atitudes infrutíferas. Que sejamos parceiros uns dos outros. Amemos uns aos outros de coração e não apenas de palavras, de atitudes. Que sejamos cooperadores. Que não venha ficar precisando receber uma ordem para fazer quando quer, mas que ao observar a necessidade, eu seja a via de suprir essa necessidade. Somos sua família, somos a sua igreja, e nós nos responsabilizamos por ser esta igreja que o Senhor determinou que sejamos. Assim eu oro, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. E antes da gente terminar, talvez você nos visita.